Imagine um país 235 vezes menor que os Estados Unidos. Pela lógica, um quarto deste território deveria estar no fundo do oceano. Não há sol suficiente, a terra é escassa e o mar é uma ameaça constante. Mas esqueça o que você sabe sobre agricultura. Este pequeno ponto no mapa desafiou as leis da natureza para se tornar o segundo maior exportador de alimentos do planeta. Como eles fizeram isso? Eles pararam de olhar para o chão e começaram a construir uma máquina biológica gigante. Para entender como esta nação minúscula alimenta o mundo, precisamos encolher a nossa visão para algo menor que uma unha. Tudo começa com um código. Não um código de computador, mas o código da vida. Se o Vale do Silício na Califórnia é a capital dos softwares, a Holanda construiu o Vale das Sementes. Esqueça a imagem do agricultor com as mãos sujas de terra a escolher os melhores grãos. Isso é passado. Aqui, a agricultura é uma ciência de precisão que acontece em laboratórios estéreis, operados por mais de 40 corporações de elite. Nestas salas brancas, cientistas e engenheiros não estão apenas a cultivar plantas. Eles estão a projetar supercomponentes biológicos. O valor que se cria nestas mesas de laboratório é algo que desafia a compreensão. Um único quilograma de sementes de tomate de alta tecnologia pode custar até $50 mil americanos. Vamos colocar isto em perspectiva. Isso é mais caro do que 1 quilograma de ouro maciço. Por que alguém pagaria o preço de um carro de luxo por um saco de sementes? Porque estas não são sementes comuns. Elas são cápsulas de sobrevivência, programadas geneticamente. Elas nascem com uma resistência embutida a doenças, o que significa que não precisam de banhos tóxicos de pesticidas químicos. Elas são projetadas para responder a cada miligrama de nutriente com uma eficiência matemática. O resultado deste investimento de bilhões de dólares é um monopólio silencioso. Hoje, este pequeno país controla 60% de todo o mercado mundial de batata semente. A comida que chega ao seu prato, seja na América ou na Ásia, muito provavelmente começou o seu ciclo de vida nestes laboratórios holandeses. Mas possuir a semente mais valiosa do mundo é inútil se você não tem onde plantá-la. E na Holanda, a terra é o recurso mais escasso que existe. A agricultura tradicional é suja, imprevisível e desperdiça espaço. Para vencer, os engenheiros holandeses tiveram de tomar uma decisão radical: matar o solo. A solução para a falta de terra vem, ironicamente, da rocha mais dura. O processo é digno de uma fundição de aço. Em fábricas colossais, rochas de basalto vulcânico são atiradas para dentro de fornos que rugem com um calor infernal. Estamos a falar de temperaturas que atingem os 1.500 graus Celsius, ou 2.700 graus Fahrenheit. Neste calor extremo, a rocha sólida derrete-se e transforma-se num rio de lava incandescente. Esta lava não arrefece para virar pedra novamente. Em vez disso, ela é fiada em centrífugas gigantescas a velocidades alucinantes, transformando a pedra líquida em fibras finas, leves e esponjosas. O resultado chama-se lã de rocha. Pode parecer uma espuma macia, mas este material é a base de uma revolução. É um meio de cultivo estéril, limpo e perfeito. Ao contrário da terra, que está cheia de bactérias e variações, a lã de rocha é inerte. Ela oferece aos engenheiros agrícolas um controle divino sobre a plantação. A estrutura deste material cria um paradoxo físico brilhante. Ele consegue reter água muitas vezes superior ao seu próprio peso, mas, ao mesmo tempo, mantém milhões de bolsas de ar microscópicas abertas. Isso significa que as raízes da planta nunca se afogam. Elas bebem água e respiram oxigênio puro simultaneamente, algo impossível na terra lamacenta. Com as plantas fixadas nestes blocos de rocha fiada, o desperdício torna-se obsoleto. Computadores controlam cada gota de água. O sistema é tão preciso que gera uma economia de água de 90% em comparação com a agricultura tradicional. E o fertilizante, reduzido em 40%. Nada se perde para o solo porque não há solo. É um circuito fechado de eficiência brutal. Agora que as plantas têm raízes perfeitas, elas precisam de luz e calor. Mas estamos no norte da Europa, onde o sol é tímido e o frio é constante. A resposta holandesa foi cobrir o país com vidro. Não estamos a falar de pequenas estufas de quintal.
Estamos a falar de 10 mil hectares de complexos de vidro, temperado de alta tecnologia. São cidades transparentes dedicadas à produção de comida. Ao contrário das estufas de plástico frágeis do sul da Europa, estas são catedrais de aço e vidro que operam 24 horas por dia. À noite, a visão é de ficção científica. O brilho das potentes luzes LED, que substituem o Sol, é tão intenso que os satélites no espaço conseguem ver o contorno dos Países Baixos a brilhar na escuridão da Europa. Eles criaram um verão eterno artificial, mas a verdadeira genialidade está no ar que estas plantas respiram. Enquanto o resto do mundo entra em pânico com as emissões de carbono, os agricultores holandeses fizeram algo impensável. Eles compram poluição industrial. Existe uma rede nacional de tubulações maciças, como veias subterrâneas, que transporta dióxido de carbono industrial. Este gás é capturado nas chaminés das refinarias de petróleo no porto de Roterdã e bombeado diretamente para as estufas. Para nós, o CO2 é um problema. Para as plantas, é comida pura. Através de sistemas de tubos ultrafinos, este gás é injetado diretamente nas folhas e raízes. Com esta dose extra de carbono, a fotossíntese entra em hipervelocidade. As plantas crescem 30% mais rápido e produzem frutos maiores, sem que o agricultor precise de aumentar a área de plantio em um único centímetro. Eles transformaram o lixo da indústria pesada no combustível da vida. Quando você combina sementes de ouro, raízes de rocha vulcânica e uma atmosfera anabolizada, o resultado é uma linha de montagem biológica aterrorizante. O tomateiro deixa de ser uma planta e torna-se uma máquina de produção de biomassa. A escala aqui é vertical. Como não podem expandir para os lados, eles crescem para cima. As videiras de tomate nestas estufas não são arbustos, são gigantes que atingem mais de 10 metros de altura. Elas ficam suspensas em ganchos industriais que descem do teto, criando corredores verdes que parecem não ter fim. Num campo aberto normal, um tomateiro dá frutos por uma estação e morre. Aqui, o ciclo é implacável. Uma única planta é colhida continuamente durante 11 meses seguidos. As raízes, trancadas nos seus blocos estéreis de lã de rocha, trabalham sem parar. A produtividade é de outro mundo. Este pequeno país, onde chove o tempo todo, consegue produzir quase 1 milhão de toneladas de tomates por ano. O valor de exportação desta única fruta atinge os 2 bilhões de dólares. Eles competem cabeça a cabeça com países ensolarados e gigantescos, e vencem não pela força bruta, mas pelo controle absoluto de cada variável. Mas a Holanda não é feita apenas de comida. O seu símbolo mais famoso é a tulipa. E se você acha que o cultivo de flores é um processo delicado e romântico, prepare-se para um choque. A indústria da tulipa é um campo de batalha mecânico, onde a beleza é sacrificada em nome do lucro. Para produzir os bulbos que o mundo inteiro quer comprar, os agricultores realizam um massacre calculado. Uma tulipa precisa de 5 a 7 anos para amadurecer. Mas o objetivo aqui não é vender a flor. O dinheiro está no bulbo, na raiz. Quando os campos explodem em cores vibrantes e as flores atingem o auge da sua beleza, máquinas monstruosas entram em ação. Elas não estão lá para colher as flores, estão lá para destruí-las. Máquinas de desponta avançam pelos campos com eixos rotativos velozes, decapitando milhões de flores num único dia. Pode parecer cruel, mas é pura eficiência biológica. Ao cortar a cabeça da flor, a máquina impede que a planta gaste energia a criar sementes. Em choque, a planta redireciona todo o açúcar e energia da fotossíntese para baixo, para engordar o bulbo enterrado na terra. A morte da flor é a vida do produto. 2 meses depois, quando as folhas murcham, começa a colheita subterrânea. E aqui vemos a engenharia holandesa no seu melhor. Sistemas de esteiras de aço levantam toneladas de terra, mas os bulbos têm uma pele fina e sensível. Um arranhão pode arruinar o preço. Para resolver isso, as máquinas industriais brutas são revestidas internamente com borracha macia e usam jatos de ar de alta pressão para limpar a terra. É como manusear ovos com uma escavadeira. O resultado são 2,5 bilhões de bulbos perfeitos por ano. A logística que se segue é digna de uma operação militar. No leilão da Royal Flora Holland, o maior mercado de flores do mundo, o tempo é o inimigo.
Caminhões elétricos zunem por armazéns gigantescos. O sistema é tão rápido que uma tulipa colhida hoje de manhã pode estar num avião à tarde e à venda num supermercado em Nova York ou Tóquio em apenas 24 horas. Até agora, falamos de plantas. Elas são fáceis de controlar porque ficam paradas. Mas o desafio final da Holanda foi aplicar esta lógica industrial a seres vivos, que pensam, andam e têm vontade própria, as vacas. Com apenas 1,5 milhão de vacas, um rebanho minúsculo comparado aos gigantes globais, a Holanda atinge uma produtividade assustadora. Mais de 9.000 quilogramas de leite por vaca todos os anos. O segredo? Eles transformaram a fazenda numa extensão da internet. Cada vaca aqui não é apenas um animal, é um nó de dados numa rede digital. Elas usam colares com chips inteligentes que monitoram tudo. O sistema sabe se a vaca está doente 48 horas antes de ela sequer ter febre. Mas a verdadeira revolução são os robôs. Esqueça o trabalho manual. O robô Lely Vector é um chefe de cozinha autônomo sobre rodas. Ele desliza silenciosamente pelo estábulo, usa lasers para escanear a comida e sabe exatamente quando as vacas estão com fome. Ele mistura a ração com uma precisão de laboratório, garantindo que cada mordida tenha os nutrientes perfeitos. E a ordenha. A imagem do fazendeiro a acordar às 4 da manhã acabou. O robô Lely Astronaut mudou as regras do jogo. O sistema é voluntário. A vaca decide quando quer ser ordenhada. Quando ela sente vontade, entra na máquina. Um braço robótico usa lasers 3D para encontrar as tetas com suavidade e precisão. Enquanto o leite flui, sensores analisam a qualidade em tempo real. Se o leite tiver qualquer problema, é descartado automaticamente por uma válvula separada, sem que nenhum humano precise intervir. O leite bom é resfriado instantaneamente a 4 graus Celsius num sistema fechado. Do úbere da vaca até ao tanque, o leite nunca toca no ar, nunca vê uma mão humana. É a pureza garantida pela robótica. Ao olharmos para esta engrenagem colossal que é a agricultura holandesa, percebemos que a imagem romântica do campo desapareceu. O que vemos aqui é o futuro da sobrevivência da nossa espécie. Com um território 235 vezes menor que os seus concorrentes, esta nação provou que o tamanho não importa. A terra é apenas uma variável, não um limite. Eles transformaram a escassez mortal em abundância infinita, usando dados, aço, vidro e microchips. Num mundo onde a população cresce e os recursos diminuem, o modelo holandês é um aviso e uma esperança. Não precisamos de mais florestas derrubadas para criar campos. Precisamos de mais inteligência. Enquanto o mundo reza por chuva, a Holanda olha para os seus monitores, controlando cada gota, cada raio de luz e cada grama de vida. A natureza foi domada. Bem-vindos à era da comida projetada. A cada 12 meses, a civilização humana realiza um feito titânico, produzindo um oceano de vinho que supera a marca de 6,9 bilhões de galões. Esta não é apenas uma bebida para banquetes de luxo, é uma máquina econômica colossal, avaliada em mais de 400 bilhões de dólares. O mistério que vamos desvendar hoje é brutal em sua simplicidade. Como um único cacho de uvas, que vale apenas alguns dólares na videira e apodreceria em dias, é transformada em um ativo que pode custar dezenas de milhares de dólares e durar séculos. Bem-vindos à alquimia industrial. A nossa jornada começa nos vastos campos da Califórnia, Washington e Oregon, onde o sol doura intermináveis fileiras de videiras. Aqui, entre o final do verão e o início do outono, ocorre uma mobilização que lembra uma operação militar. A natureza dita o prazo, mas é a engenharia pesada que executa a missão. Em grandes vinhedos comerciais, a imagem romântica de camponeses colhendo uvas manualmente foi substituída por monstros mecânicos de alta precisão. Estas não são simples ferramentas agrícolas, são colheitadeiras avançadas, cujo preço pode variar de 75 mil a mais de 500 mil dólares por unidade. O valor é alto, mas a aposta é ainda maior. Estas máquinas são a única maneira de lidar com a escala massiva necessária para alimentar o mercado global. Imagine estar ao lado de uma dessas bestas de aço enquanto ela avança sobre as fileiras. O chão treme. A máquina não corta a planta, ela a domina.
Utilizando barras vibratórias sofisticadas e mecanismos de agitação, a colheitadeira envia ondas de choque controladas através da videira. A frequência é calculada perfeitamente, forte o suficiente para fazer com que as uvas maduras se soltem do caule, mas delicada o bastante para não ferir a estrutura da planta ou romper a casca da fruta. É uma demonstração de força bruta aplicada com a delicadeza de um cirurgião. Assim que as uvas se desprendem, elas não tocam o chão. Elas caem em um sistema de correias transportadoras integrado que as leva imediatamente para grandes compartimentos de coleta. Mas a eficiência não para por aí. Enquanto a máquina ruge pelo campo, colhendo dezenas de acres em um único dia, um sistema de triagem interno já está trabalhando. Ventiladores e grades separam folhas, galhos e detritos das frutas preciosas antes mesmo que elas saiam do vinhedo. A tecnologia substituiu centenas de mãos humanas, permitindo que as uvas sejam colhidas no pico exato de maturação, seja dia ou noite. Quando os compartimentos estão cheios, braços hidráulicos levantam a carga e a despejam em reboques robustos, que transportam toneladas de frutas frescas para a próxima etapa. A corrida contra o tempo começou. A partir do momento em que a uva sai da videira, ela começa a morrer. A missão da indústria é capturar sua alma antes que isso aconteça. Os caminhões chegam à vinícola descarregando montanhas de uvas tintas e brancas. O ar fica pesado com o cheiro doce e terroso da fruta. Aqui, a fruta entra na zona de transformação violenta. Primeiro, qualquer impureza que tenha sobrevivido ao campo é removida em correias vibratórias que sacodem a carga incessantemente. Em seguida, as uvas encontram a desengaçadeira. Esta máquina tem um objetivo singular: arrancar as uvas de seus caules remanescentes. Os caules são amargos e indesejados. Eles são descartados sem piedade. O que resta é a fruta pura, pronta para ser esmagada. Entramos agora na fase de trituração. Para o vinho tinto, este é um processo visualmente dramático. As uvas são pressionadas suavemente, rompendo as cascas e liberando o suco. Mas, e este é um detalhe crucial, as cascas e as sementes não são filtradas. Elas permanecem no suco. É nesta mistura caótica, que lembra um rio de lava rubi, que residem a cor profunda, o sabor complexo e os taninos que darão estrutura ao vinho. Nada é desperdiçado. Cada átomo de sabor é extraído à força. Esta massa líquida é bombeada para gigantescos tanques de aço inoxidável, verdadeiros reatores químicos, onde ocorre a magia da fermentação. O suco não é apenas armazenado, ele é transformado. Leveduras, sejam naturais ou adicionadas, iniciam um frenesi biológico, devorando os açúcares da uva e convertendo-os em álcool. O calor gerado por esta reação é intenso e precisa ser monitorado constantemente para não cozinhar o vinho. Após essa primeira explosão de atividade, muitas vezes ocorre uma segunda transformação, mais sutil, chamada fermentação malolática. Aqui, o ácido málico, que é áspero e agressivo, é convertido em ácido lático, mais suave. É a diferença entre morder uma maçã verde azeda e beber um copo de leite cremoso. A ciência doma a natureza selvagem do suco, preparando-o para o teste final de paciência. O rugido das máquinas e o borbulhar dos tanques dão lugar a um silêncio quase religioso. O vinho é transferido para o Santuário das Adegas, onde fileiras intermináveis de barris de carvalho aguardam. O ritmo frenético da colheita e da fermentação para abruptamente. Agora, o ingrediente principal é o tempo. O vinho repousará nestes caixões de madeira por 12 a 18 meses. Mas não se engane, ele não está apenas dormindo, está evoluindo. O carvalho não é apenas um recipiente inerte. Ele é um participante ativo no processo. A madeira infunde o líquido com notas de baunilha, tosta e especiarias, adicionando camadas de complexidade que a uva sozinha jamais poderia oferecer. Mais importante ainda, a madeira respira. Através dos poros microscópicos do carvalho, minúsculas quantidades de oxigênio entram em contato com o vinho. Esta micro-oxigenação é vital. Ela suaviza os taninos duros, tornando a bebida aveludada e estável.
É um jogo de alto risco. Se entrar oxigênio demais, o vinho vira vinagre. Se entrar de menos, ele sufoca. Durante meses, este exército de barris permanece imóvel na escuridão, mas a vigilância é constante. Inspetores experientes, guardiões da qualidade, caminham entre as fileiras. Eles não usam sensores digitais aqui, mas sim seus próprios sentidos apurados. Eles retiram amostras diretamente dos barris, avaliando a cor, o aroma e a textura. O julgamento humano é a barreira final. Apenas os lotes que atingem a perfeição sensorial são permitidos prosseguir. Em paralelo, em algumas vinícolas que honram tradições antigas, o processo é ainda mais visceral. Uvas são esmagadas a pé em grandes tanques abertos, uma técnica que evita a quebra das sementes amargas, preservando um equilíbrio natural que as máquinas lutam para replicar. Seja através da alta tecnologia ou da tradição suada, o objetivo é o mesmo: criar um líquido digno de ouro. No entanto, nem toda uva está destinada a se tornar vinho. Existe um universo paralelo na indústria, onde o destino da fruta é decidido não pela fermentação, mas pela estética e pelo sol. Para as uvas de mesa, aquelas que você compra no supermercado para comer frescas, as máquinas brutais de $500 mil são proibidas. A aparência é tudo. Um único arranhão ou uva esmagada pode desvalorizar um lote inteiro. Por isso, a colheita é feita inteiramente à mão. Trabalhadores qualificados movem-se silenciosamente pelas vinhas, selecionando apenas os cachos perfeitos, cortando-os com tesouras afiadas e depositando-os gentilmente em cestas macias. O valor aqui é definido pela perfeição visual e pela origem. Uma caixa de 18 libras de uvas pretas, sem sementes vinda do Peru, pode ser vendida por cerca de $48 a $55,50, competindo ferozmente com as safras da Califórnia. Após a colheita, estas uvas viajam em esteiras acolchoadas em instalações de embalagem refrigeradas, onde a velocidade se alia à delicadeza para garantir que a fruta chegue crocante ao outro lado do mundo. Mas há um terceiro destino, talvez o mais fascinante de todos: a mumificação solar. Falo das passas. Para criar este produto, a indústria utiliza a maior fonte de energia disponível no sistema solar, o próprio Sol. As uvas verdes, escolhidas por sua casca fina e alto teor de açúcar, não são colhidas quando maduras. Elas são deixadas na videira para morrer lentamente. Sob o calor escaldante, a água evapora e os açúcares se concentram, transformando a fruta suculenta em uma joia de energia concentrada. Quando o processo de secagem natural termina, a mecanização retorna com força total. Máquinas especializadas sacodem as videiras secas, fazendo chover passas sobre bandejas macias. O produto recolhido é levado para a fábrica, mas ele vem do campo sujo. Ele precisa ser purificado. As passas passam por unidades vibratórias que expulsam galhos e terra, seguidas por lavagens intensivas com água. E então a alta tecnologia assume. O produto passa por secadores industriais e entra na zona de classificação óptica. Lasers e câmeras escaneiam milhares de passas por segundo, detectando qualquer imperfeição de cor ou tamanho. Um jato de ar preciso dispara contra qualquer defeito, removendo-o da linha em um piscar de olhos. O que resta é embalado a vácuo, preservando a doçura da Califórnia por meses a fio. É a preservação da energia solar em forma comestível. Voltamos agora ao nosso vinho, que terminou seu longo sono nos barris. Ele está pronto para sua forma final. Mas antes de chegar à sua mesa, ele precisa ser engarrafado, um processo que combina temperaturas infernais e precisão microscópica. As garrafas de vidro nascem em fornos que operam a temperaturas superiores à lava vulcânica, moldadas a partir de areia derretida. Elas chegam à linha de engarrafamento estéreis e famintas. Em uma dança mecânica de alta velocidade, as garrafas marcham por correias transportadoras. Bicos de enchimento de precisão descem e injetam o vinho com exatidão milimétrica. Não pode haver erro. Uma gota a mais é desperdício, uma a menos é fraude. Imediatamente após o enchimento, ocorre o selamento. Rolhas de carvalho ou cortiça
são comprimidas e forçadas para dentro do gargalo por máquinas poderosas. Este é o momento crítico. A rolha deve vedar perfeitamente o líquido, protegendo o investimento de anos contra o oxigênio destruidor. Para vinhos premium, a rolha de carvalho é um símbolo de status, um toque final de elegância orgânica em um produto industrial. Finalmente, a garrafa recebe sua identidade. Rótulos detalhados são aplicados, contando a história da safra, da região e da variedade. Braços robóticos empilham as caixas em paletes, criando torres de vidro e líquido prontas para cruzar oceanos. Começamos esta história com um fruto frágil pendurado sob o sol, vulnerável e barato. Terminamos com um produto robusto, capaz de viajar o mundo e envelhecer por décadas. Esta indústria de 400 bilhões de dólares não vende apenas suco de uva fermentado. Ela vende o domínio do homem sobre o tempo. Cada vez que você ouve o som de uma rolha sendo puxada, lembre-se, você não está apenas abrindo uma bebida. Você está liberando anos de trabalho, a força de máquinas gigantescas e a paciência silenciosa de uma indústria que aprendeu a transformar a natureza em arte. Você sabia que no exato momento em que o seu avião atinge 10 mil metros de altura, o seu paladar simplesmente para de funcionar como na terra firme? A umidade dentro da cabine despenca para níveis entre 10% e 15%, tornando o ar que você respira mais seco do que o deserto do Saara. Mas para servir mais de 1 bilhão de refeições por ano, existe uma fábrica invisível que desafia as leis da física todos os dias. Aqui, 3 milhões de pratos são lavados a cada 24 horas e o arroz é propositalmente mal cozido. Bem-vindo à cozinha mais extrema e perigosa do mundo. Para entender como essa máquina colossal funciona, precisamos começar pelo fim. Antes que qualquer chefe de cozinha toque em um ingrediente fresco, a fábrica precisa sobreviver a um tsunami diário de metal, plástico e restos de comida. Imagine centenas de voos pousando quase simultaneamente, descarregando milhares de carrinhos de metal que guardam os vestígios de viagens intercontinentais. O que acontece a seguir não se parece com uma cozinha, mas com uma zona de guerra industrial controlada. As docas de descarregamento são inundadas por uma maré de equipamentos que precisam ser processados imediatamente. Não há tempo para lavar louça à mão. Aqui, a limpeza é uma operação de engenharia pesada. Estamos falando de uma instalação capaz de processar até 3 milhões de peças de louça e bandejas todos os dias. O barulho é ensurdecedor. Máquinas de lavagem industrial, do tamanho de pequenos edifícios, disparam jatos de água fervente e produtos químicos com uma pressão violenta, esterilizando cada garfo, cada faca e cada prato, que será usado novamente em poucas horas. A precisão precisa ser absoluta, pois um único prato sujo pode comprometer toda a cadeia de segurança sanitária. Assim que emergem limpos e brilhantes do outro lado desse túnel de vapor, os carrinhos não são empurrados aleatoriamente. Eles são enganchados em um sistema de monotrilho suspenso. É uma visão impressionante, uma ferrovia no teto da fábrica que conecta todos os andares e níveis da cozinha, transportando volumes gigantescos de equipamentos de forma autônoma e segura sobre as cabeças dos trabalhadores. Essa artéria de aço garante que o fluxo nunca pare. Enquanto o equipamento é preparado, nas docas de recebimento de alimentos, uma corrida contra o relógio biológico começa. Ao contrário da carne ou do peixe, que podem ser armazenados em câmaras frias gigantescas, os vegetais não têm esse luxo. Eles chegam diretamente de fazendas parceiras empilhados em paletes maciços. A regra é brutal e inviolável. Assim que esses vegetais cruzam a porta do armazém, eles têm um prazo de validade imediato. Eles devem entrar na linha de processamento em no máximo 4 horas. Se esse tempo for excedido, a qualidade cai abaixo dos padrões estritos da aviação e toneladas de comida podem ser rejeitadas. É uma pressão constante, onde a logística precisa ser mais rápida do que a natureza. Assim que os ingredientes frescos são aprovados, entramos no coração gelado da fábrica. A temperatura aqui é mantida artificialmente baixa para garantir a segurança alimentar, mas o verdadeiro desafio é a química do sabor. A 35 mil pés de altitude, a baixa pressão e a secura extrema do ar ressecam o nariz e a boca, entorpecendo drasticamente o seu sentido do paladar.
O sal parece menos salgado, o doce menos doce. Por isso, a comida de avião não é apenas cozida, ela é projetada. Na área de preparação de vegetais, máquinas automatizadas cortam repolhos, alfaces e tomates cereja em tamanhos padronizados. Isso não é apenas estética, é para garantir que o peso de cada porção seja idêntico em milhares de bandejas. Mas a verdadeira ciência acontece nos misturadores industriais. Imagine um liquidificador do tamanho de uma banheira. Se você misturar uma salada rápido demais, você a destrói. Por isso, os misturadores operam em baixa velocidade e o ciclo de mistura dura exatos 90 segundos. É o tempo matematicamente perfeito para distribuir os ingredientes sem machucar as folhas, preservando a textura crocante, que é tão rara de encontrar a 10 km de altura. E então temos o problema do molho. Em terra firme, uma maionese rica ou um molho à base de manteiga é delicioso. No ar, é um desastre. A baixa pressão atmosférica faz com que as emulsões instáveis se separem. O óleo se dissocia da base, criando uma experiência gordurosa e desagradável. Para combater isso, os engenheiros de alimentos ajustam a fórmula molecular das receitas. Eles reduzem o teor de gordura e aumentam a acidez. Essa acidez extra ajuda a estabilizar o molho e compensar a perda de paladar dos passageiros. O molho é então embalado separadamente para que não deixe a salada murcha antes da hora de servir. Tudo isso acontece em um ambiente clínico, onde a consistência é a lei suprema. Cada passageiro em cada voo deve ter a mesma experiência, não importa o caos que esteja acontecendo lá fora. Enquanto o setor de saladas luta para manter o frescor, o setor de cozimento enfrenta um paradoxo térmico. Como você cozinha arroz para 30 mil pessoas por dia, sem transformá-lo em uma pasta grudenta quando ele for reaquecido horas depois? A resposta é simples e chocante. Você não cozinha. Pelo menos, não até o fim. O processo começa em caldeirões industriais gigantescos, onde a água é dispensada automaticamente, seguindo proporções calculadas por computador. Mas o segredo está no momento da parada. O cozimento do arroz é interrompido quando os grãos atingem entre 70% e 80% de prontidão. Se você comesse esse arroz agora, ele estaria duro e intragável. Mas essa margem de 20% é deixada propositalmente. O arroz precisa desse espaço para expandir e terminar de cozinhar dentro dos fornos de convecção do avião, utilizando o vapor residual dentro da embalagem selada. Imediatamente após sair dos caldeirões, o arroz sofre um choque térmico, sendo resfriado rapidamente para travar sua estrutura interna. A mesma lógica industrial se aplica à produção de massas. Esta fábrica produz mais de 1000 porções de massa fresca diariamente. Farinha, água e ovos são calibrados com precisão percentual em misturadores de alta capacidade. A massa é extrusada em formas como penne ou fusilli e cozida em volumes imensos. Mas aqui surge outro problema. A massa tende a virar um bloco sólido quando esfria. Para evitar isso, as massas curtas recebem um tratamento especial. Elas são levemente revestidas com uma camada fina de molho ou óleo, antes mesmo de serem embaladas. Isso cria uma barreira microscópica entre cada pedaço, garantindo que, ao ser reaquecida a 10 mil metros, a massa se solte e mantenha sua elasticidade. É uma ilusão de frescor, construída através de um controle rígido de temperatura e tempo. Se o arroz e a massa permitem truques de cozimento parcial, as proteínas servidas na classe econômica não aceitam riscos. Estamos falando de segurança biológica em escala massiva. Ovos, por exemplo, são altamente perecíveis e carregam riscos de contaminação se não forem manuseados corretamente. Por isso, ao contrário do bife mal passado que você pede em um restaurante, os omeletes da classe econômica devem ser cozidos 100% ainda no solo. Não existe margem para gema mole aqui. O processo é hipnotizante. Ovos frescos chegam diariamente e passam por lavadoras industriais antes de serem quebrados automaticamente por máquinas que separam claras e gemas em frações de segundo. A mistura líquida entra em uma linha de cozimento semi-automatizada, onde máquinas dispensam a quantidade exata de óleo e ovo em moldes quentes. Operadores humanos vigiam a cor e a temperatura, mas a velocidade é ditada pela máquina.
Cada lote cozinha por apenas algumas dezenas de segundos antes de ser enviado para o resfriamento rápido. Essa linha é capaz de cuspir mais de 20.000 omeletes por dia durante os picos de operação. Para as rotas asiáticas, a precisão robótica é aplicada aos dumplings. O recheio de carne e vegetais é preparado e inserido em massas por sistemas de formação automatizados, que dobram e selam as bordas com uma pressão calibrada. Esses dumplings são cozidos no vapor até atingirem cerca de 50% de prontidão, o suficiente para firmar sua forma, mas deixando o resto do cozimento para o céu. É uma produção em massa que prioriza a esterilidade e a padronização acima de tudo. Agora, imagine que subimos as escadas para um andar diferente. O barulho das máquinas diminui e entramos no santuário da cozinha de primeira classe. Aqui a filosofia muda radicalmente. A produção em massa dá lugar à obsessão artesanal. Passageiros que pagam milhares de dólares por um bilhete esperam uma experiência de restaurante 5 estrelas, e a fábrica entrega isso através de um trabalho manual exaustivo. Veja o preparo de um filé mignon, por exemplo. Isso não é apenas cortar carne, é uma cirurgia. A carne bovina de alta qualidade passa por múltiplas camadas de avaliação, analisando a estrutura da fibra muscular e a distribuição de gordura. Técnicos especializados com anos de experiência podem passar até 2 horas limpando e aparando um único lote de filés. Eles usam facas especiais para remover meticulosamente qualquer tecido conjuntivo, nervos ou excesso de gordura. Por que tanto trabalho? Porque no ar, a gordura não derrete da mesma forma e o tecido conjuntivo se contrai violentamente, deformando a carne e tornando-a seca. Apenas cortes perfeitamente limpos e uniformes sobrevivem a essa triagem. Para pratos como o peixe kingfish, a técnica é igualmente precisa. O peixe é temperado com uma mistura que inclui açúcar mascavo e selado em uma chapa quente por exato 1 minuto de cada lado. O objetivo não é cozinhar o peixe por dentro, mas criar uma crosta caramelizada que tranque a umidade interna. Esse processo manual permite que a cozinha prepare mais de 3.000 porções de peixe de alta qualidade em menos de 5 horas, garantindo que cada prato tenha a aparência e o sabor de algo feito na hora, mesmo tendo sido preparado horas antes. A última parada dessa maratona industrial é a seção de confeitaria, onde a escala volta a ser gigantesca. O ar é doce, mas o ritmo é frenético. Linhas de produção automatizadas lançam até 10.000 croissants por hora, uma cascata dourada de massa folhada. Mas fazer sobremesas para aviões é um desafio de arquitetura. Um bolo de creme ou um brownie de chocolate precisa manter sua integridade estrutural, textura e sabor, mesmo quando submetido a turbulências, ar seco e mudanças de temperatura. Chefes de confeitaria desenvolvem receitas robustas que não colapsam sob pressão. Assim que a última cereja é colocada no topo, a corrida final começa. A comida não pode esperar. Ela sai da cozinha através de um fluxo logístico fechado e rigoroso. Cada carrinho é carregado em caminhões que elevam a carga até a fuselagem da aeronave. A partir desse momento, a responsabilidade sai das mãos da fábrica e passa para a tripulação de cabine. É uma transferência de custódia crítica. Os comissários de bordo tornam-se os chefes finais, seguindo instruções precisas para reaquecer e finalizar pratos que foram iniciados no solo. Um atraso de minutos na pista, uma falha no forno do avião ou um erro na logística pode arruinar o trabalho de milhares de pessoas e deixar centenas de passageiros com fome. Quando você finalmente abaixa a mesa do seu assento, remove o lacre de alumínio e sente o aroma do seu jantar a 10.000 metros de altura, lembre-se de que aquilo não é apenas comida. É o ponto final de uma jornada épica de engenharia e logística. Você está prestes a consumir o resultado de 3 milhões de pratos, lavados em rios de água fervente, de arroz matematicamente mal cozido, para sobreviver à física, e de bifes esculpidos à mão por horas. É o triunfo da indústria sobre um ambiente que foi feito para destruir o sabor. Em um mundo onde o ar é mais seco que no Saara e a pressão tenta esmagar a culinária, essa fábrica invisível garante que, não importa onde você esteja no céu, o conforto de uma refeição quente sempre chegará até você. Isso é o verdadeiro poder da indústria.
Neste objeto, não há revestimento de ouro, nem diamantes incrustados na superfície. É apenas um conjunto de folhas agrícolas secas, enroladas umas sobre as outras. No entanto, um único exemplar desta obra pode ser vendido por milhares de dólares e, em casos raros e exclusivos, atingir preços na casa dos milhões. O segredo? Uma estatística invisível. Para criar uma única unidade autêntica, são necessários 600 pares de mãos humanas e 5 anos de espera. Bem-vindos ao mundo onde o tempo se transforma em fumaça. Para entender o valor real deste produto, precisamos primeiro olhar para o mapa global e apagar o que pensávamos saber. Durante décadas, a ilha de Cuba foi considerada o solo sagrado, o único lugar onde o tabaco atingia a perfeição. Mas a geografia do luxo mudou drasticamente. Hoje, o título de gigante mundial da exportação pertence à República Dominicana. Estamos falando de uma produção anual colossal que excede 250 milhões de unidades. A razão para essa mudança tectônica não é apenas política ou comercial, é uma obsessão pela qualidade. Marcas modernas elevaram a arte de enrolar à mão a um nível de precisão que desafia a engenharia. Mas, independentemente de onde é feito, seja na tradição cubana ou nas fábricas modernas dominicanas, este ainda é um produto que carrega um peso biológico real. É crucial entender que, embora muitas vezes sejam confundidos com cigarros comuns, a realidade química é brutalmente diferente. Uma única unidade pode conter de 10 a 20 vezes mais nicotina do que um cigarro convencional. As toxinas são absorvidas diretamente pela mucosa da boca, mesmo sem a inalação profunda, criando um caminho direto para o vício e aumentando o risco de danos graves à laringe e ao esôfago. A fumaça é mais densa, mais pesada e carrega consequências sérias. No entanto, antes que este produto se torne um perigo para a saúde ou um símbolo de status milionário, ele começa sua jornada de uma forma incrivelmente frágil e pequena. A criação de um prêmio de luxo não começa com máquinas barulhentas, mas com o silêncio de um laboratório agrícola. Tudo se origina de sementes menores que a cabeça de um alfinete. Estas sementes microscópicas são selecionadas com rigor genético e semeadas em bandejas de solo estéril, onde a vida começa sob proteção total. Elas são cobertas levemente com um meio de crescimento especial, apenas o suficiente para reter a umidade vital, mas permitindo a passagem da luz necessária para ativar a planta. Cada bandeja é então colocada dentro de estufas seladas, verdadeiros santuários biológicos, onde a temperatura, a umidade e a luz são monitoradas com uma precisão de quase hora em hora. Em apenas alguns dias, os primeiros brotos verdes rompem a terra. Nas 4 a 6 semanas seguintes, essas mudas crescem de forma constante até atingirem uma altura de aproximadamente 15 a 20 centímetros. Neste estágio, elas estão prontas para deixar a proteção da estufa e enfrentar a realidade do campo aberto. Em fazendas de alta qualidade, dedicadas exclusivamente a produtos artesanais, o transplante é uma operação cirúrgica feita inteiramente à mão. Cada muda é colocada em fileiras retas, em solo solto e aerado. O detalhe mais impressionante aqui é o espaçamento. A distância entre cada planta é medida rigorosamente pela largura de uma mão humana. Isso é vital para evitar que as folhas se toquem e para dar às raízes espaço suficiente para ancorar profundamente na terra. Em muitas plantações na República Dominicana e na Nicarágua, os agricultores seguem um cronograma de plantio quase religioso. O trabalho acontece apenas no início da manhã. Nessa hora sagrada, a luz do sol é suave, a umidade é alta e o solo permanece macio, criando as condições ideais para que as plantas jovens criem raízes sem sofrer o choque do calor tropical. Uma vez que as plantas criam raízes e estabelecem um crescimento constante nos campos, o cultivo entra em sua fase mais agressiva, o controle de crescimento. O objetivo aqui não é apenas deixar a planta viver, mas forçá-la a produzir as folhas da mais alta qualidade possível. Esta etapa dura aproximadamente 6 a 8 semanas de vigilância constante. Todos os dias, os produtores monitoram a cor das folhas, a firmeza do caule e a umidade do solo, ajustando a irrigação gota a gota. Quando as plantas atingem uma altura de cerca de 1,20 m a 1,5 m, a natureza tenta seguir seu curso. Botões de flores roxas pálidas começam a se formar no topo. Isso sinaliza o momento para uma intervenção humana drástica, conhecida como topping. Os trabalhadores removem manualmente a ponta superior da planta antes que as flores desabrochem. Ao fazer isso, a energia vital da planta é redirecionada. Ela para de tentar se reproduzir e concentra toda a sua força no desenvolvimento das folhas, tornando-as mais grossas e ricas em óleos.
Quando o caule da planta ultrapassa 1,5 m, a colheita começa. Diferente da agricultura industrial, onde máquinas ceifam campos inteiros em minutos, aqui o processo é lento e deliberado, durando mais de um mês. Os agricultores colhem em estágios, subindo camada por camada, pois cada altura da planta oferece um sabor diferente. A camada mais baixa é conhecida como volado, folhas finas e leves que queimam uniformemente. Cerca de uma semana depois, as folhas viso de seção intermediária são colhidas. São mais espessas e aromáticas. Finalmente, sob o sol escaldante, chega a vez do ligero, as folhas do topo. Ricas em óleos essenciais e nicotina devido à exposição prolongada à luz solar. Estas são as folhas mais fortes, usadas para dar corpo e força ao charuto. A colheita é inteiramente manual porque cada folha deve permanecer intacta, sem quebras, sem hematomas, como se fosse um tecido precioso. Assim que as folhas são colhidas, elas são levadas para longe do sol, para o interior escuro e ventilado dos celeiros de cura. Aqui não há máquinas de secagem rápida. O processo depende da arquitetura tradicional e da paciência. Cada folha é amarrada e pendurada em postes de madeira que se estendem até o teto, criando um mar de vegetação suspensa. Começa então a cura, uma transformação química lenta. A clorofila verde se decompõe e os compostos aromáticos começam a nascer. O cheiro dentro do celeiro muda drasticamente, do odor de grama cortada para um aroma doce e terroso. Ao longo de 30 a 45 dias, as folhas mudam de cor, do verde vivo para o amarelo e finalmente para um tom marrom cobre. Trabalhadores experientes controlam esse processo, abrindo e fechando janelas de madeira para regular a umidade. Um erro de cálculo e o lote inteiro pode apodrecer ou secar demais e virar pó. Mas o verdadeiro teste de fogo acontece a seguir, a fermentação. As folhas são empilhadas em grandes montes, chamados pilones. Sob o próprio peso, a pressão e a umidade geram calor. A temperatura interna começa a subir naturalmente, como se a pilha estivesse viva. Os trabalhadores inserem termômetros longos no coração da pilha. O limite é crítico. Se a temperatura passar de 50 graus Celsius, o tabaco cozinha e estraga. Para evitar isso, quando o calor atinge o ponto máximo, a pilha inteira é desmontada manualmente, as folhas são sacudidas para esfriar e a pilha é reconstruída. Esse trabalho exaustivo de virar a pilha se repete de 3 a 5 vezes. É um ciclo de calor e trabalho braçal que pode durar até 6 semanas para as folhas mais fortes, garantindo que toda a amônia e as impurezas sejam expulsas, deixando apenas o sabor puro. Após sobreviver ao calor da fermentação, o tabaco entra na fase de seleção, onde a visão e o tato humano são as únicas ferramentas. Fardos compactos são abertos e as folhas são espalhadas em mesas. Mestres classificadores examinam cada folha individualmente, avaliando a textura, o brilho do óleo e a elasticidade. Elas são separadas em 3 categorias sagradas: tripa para o enchimento, capote para a estrutura e capa para a beleza exterior. Mas há um obstáculo físico a ser removido: a veia central da folha. Essa haste grossa faria o charuto queimar torto. No entanto, a folha seca é quebradiça como vidro. Para resolver isso, os fardos passam por uma câmara de umidificação por 12 a 24 horas, até que as folhas fiquem macias como seda. Então, com um movimento rápido e preciso, os trabalhadores arrancam a veia central à mão. Para as folhas de capa, a remoção é total, dividindo a folha em 2 metades perfeitas. Para o enchimento, apenas a base dura é retirada. Agora, limpas e classificadas, as folhas são empacotadas novamente e colocadas em salas de envelhecimento. Aqui, o tempo para. Algumas folhas de capa premium são deixadas no escuro por até 10 anos antes de serem usadas. É um investimento de longo prazo, onde o capital fica parado, amadurecendo lentamente. Quando o envelhecimento termina, os mestres misturadores entram em cena. Eles são os arquitetos do sabor, combinando folhas de diferentes anos e colheitas para criar uma receita consistente. Eles conseguem distinguir as nuances do tabaco apenas pelo toque nos dedos e pelo cheiro no ar. Com a receita definida, chegamos ao coração da fábrica, a mesa do torcedor. Aqui, a velocidade mecânica encontra a arte. O processo de construção é dividido em 3 camadas. Primeiro, o enchimento. O torcedor pega as folhas de tripa e as dobra em espiral na palma da mão. Isso cria canais de ar internos que permitirão que a fumaça flua sem esforço. Em seguida, ele envolve esse núcleo com o capote, uma folha resistente que funciona como a fundação de um prédio, segurando tudo no lugar.
O charuto bruto é então colocado em um molde de madeira com ranhuras cilíndricas e prensado por dezenas de minutos para fixar a forma perfeita. Mas a mágica acontece na etapa final, a aplicação da capa. O torcedor retira o charuto do molde e seleciona a folha mais perfeita, elástica e sem veias. Com uma faca curva chamada chaveta, ele recorta a folha e começa a enrolá-la. É uma operação que exige tensão perfeita. Aperte demais e o charuto não fuma. Deixe solto demais e ele se desfaz. O objetivo é fazer com que as emendas da folha desapareçam, criando uma superfície lisa e contínua. Na ponta, a cabeça do charuto é selada com uma gota de cola vegetal insípida e uma tampa redonda de tabaco é aplicada com precisão cirúrgica. Um mestre experiente pode completar essa obra de engenharia manual em apenas 2 a 5 minutos, produzindo centenas de unidades idênticas por dia. Mesmo depois de pronto, o charuto não pode sair da fábrica. Ele deve passar por um controle de qualidade implacável. Inspetores especializados pegam cada unidade e agiram sob luzes fortes, procurando por falhas microscópicas na cor ou rasgos na capa. Mas o teste mais importante é o tato. Eles pressionam levemente o corpo do charuto para verificar a densidade. Não pode haver pontos vazios, nem nós duros que bloqueiem o fluxo de ar. Aprovados, os charutos são enviados para um repouso final em salas revestidas de cedro, onde a umidade é controlada para que os diferentes tabacos da mistura se casem e harmonizem seus sabores. Finalmente, chega a hora da embalagem. As caixas não são apenas recipientes, são cofres de madeira de cedro espanhol. O cedro é escolhido não pelo luxo, mas pela função. Ele retém a umidade e transfere um aroma amadeirado sutil ao tabaco. Charutos de linhas Ultra Premium podem receber anilhas colocadas à mão e certificados de autenticidade assinados pelo próprio torcedor, garantindo que aquele produto específico passou por todas as etapas rigorosas. Ao abrir uma dessas caixas, o que você vê não é apenas um produto de consumo, é um arquivo histórico. Cada camada, cada dobra, cada aroma é o resultado direto de gerações de conhecimento acumulado e de um esforço físico monumental. Fumar um charuto não é um hábito rápido para matar o tempo, é um ritual que exige pausa. Num mundo industrial obcecado pela velocidade e pela automação, estas folhas nos lembram de uma verdade esquecida: a qualidade suprema não pode ser apressada. Ela exige a colaboração de 600 mãos, a fúria controlada do calor e a paciência de anos silenciosos. Se esta jornada pelo mundo da manufatura extrema impressionou você, deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal Poder da Indústria. Continuaremos a desvendar as histórias épicas por trás das coisas que moldam o nosso mundo. 66 bilhões. Esse é o número de árvores que a China plantou para erguer a maior muralha verde da história. O objetivo? Parar um deserto devorador. O custo? Incalculável. Mas a areia venceu. As árvores morreram. O projeto titânico falhou. Por quê? Porque esquecemos que uma floresta não é feita apenas de madeira. Esquecemos o motor biológico que mantinha a Terra viva. Um motor que nós mesmos desligamos em 1969. Hoje, no Poder da Indústria, você vai ver como uma espécie extinta na natureza, reduzida a apenas 12 sobreviventes, tornou-se a única tecnologia capaz de cicatrizar uma ferida continental de 350 mil quilômetros. Esqueça as máquinas pesadas. A engenharia mais avançada do planeta tem 4 patas e um código genético que quase perdemos para sempre. Para entender o peso dessa missão, precisamos olhar para o chão. Imagine uma área colossal no norte da China e na região de Xinjiang. Em apenas 30 anos, 350 mil quilômetros quadrados de terra fértil transformaram-se em uma ferida aberta. Para se ter uma ideia, isso é maior que a área total de muitos países europeus. Não estamos falando apenas de seca, estamos falando de um colapso mecânico total. O solo rachou, os rios evaporaram. A areia, como um exército invasor, começou a engolir cidades e estradas. Por milhares de anos, esse sistema funcionou como um relógio suíço. Mas, de repente, as engrenagens pararam. A China respondeu com força industrial. Plantou 66 bilhões de árvores. Foi um esforço logístico sem precedentes. Mas a biologia tem regras que a engenharia bruta não pode quebrar. As raízes das árvores não encontraram vida no solo. A terra estava morta e incapaz de segurar água.
Plantar uma floresta ali foi como tentar instalar um motor de Ferrari em um carro que não tem rodas. O sistema não tinha tração. O vento varreu a camada fértil e as mudas secaram, transformando-se em cemitérios de madeira no meio do nada. A lição foi dura e cara. Você não pode consertar um ecossistema complexo apenas adicionando árvores. Faltava algo. Faltava o movimento. Faltava a peça que conecta a grama ao solo, o solo à água e a água à vida. A solução não veio de um laboratório de alta tecnologia em Pequim ou no Vale do Silício. Ela veio da evolução. O cavalo de Przewalski não é um cavalo comum. Esqueça os animais que você vê em fazendas ou corridas. Esta é a única espécie de cavalo verdadeiramente selvagem que existe. Ele nunca foi domesticado, nunca aceitou uma sela. O design biológico deste animal foi forjado no inferno climático da Ásia Central, onde o calor derrete o asfalto e o frio congela o aço. Vamos analisar as especificações técnicas dessa máquina biológica. Ele tem um corpo compacto, pernas musculosas feitas para marchas intermináveis e uma mandíbula que é uma obra-prima da engenharia natural. O gado doméstico e as ovelhas, quando pastam, muitas vezes arrancam a grama pela raiz, destruindo a estrutura do solo. O Przewalski não. Seus dentes funcionam como tesouras de precisão, cortando a vegetação horizontalmente. Isso estimula a planta a crescer mais forte e mais densa, como uma poda estratégica. Mas a verdadeira genialidade está no software de navegação deles. Ecologistas descobriram que esses rebanhos se movem em padrões matemáticos complexos, chamados de padrões fractais. Eles não andam aleatoriamente. Eles criam faixas de pressão no solo, que variam de alguns metros a quilômetros. Eles aram a terra com os cascos, quebram a crosta dura, que impede a água de entrar, e enterram sementes. É uma máquina de terraplanagem e semeadura autônoma, movida a energia solar convertida em grama. Nenhuma máquina humana consegue replicar essa eficiência em escala microscópica e macroscópica ao mesmo tempo. Essa máquina perfeita operou por milênios, mantendo as estepes vivas, até que nós a desligamos. O final do século XIX e o início do século XX foram catastróficos. A fome humana levou à caça excessiva, mas o golpe fatal não foi a bala, foi a cerca. Em poucas décadas, nós fragmentamos o habitat deles. Estradas, ferrovias e campos agrícolas cortaram as rotas de migração que esses animais usavam há séculos. Imagine tentar sobreviver ao inverno siberiano, preso em um quintal. Foi isso que fizemos com eles. Os grandes rebanhos foram quebrados em grupos minúsculos. Sem liberdade de movimento, eles não conseguiam fugir das tempestades de neve ou encontrar água. A diversidade genética despencou. A resistência a doenças caiu a zero. Foi um colapso rápido e silencioso. Os registros históricos são de partir o coração. A última vez que um ser humano viu um cavalo de Przewalski livre na natureza foi em 1969. Depois disso, nada. Apenas o som do vento, uivando sobre uma terra que começava a morrer. As expedições voltaram de mãos vazias. A conclusão científica foi fria. Extinto na natureza. Naquele momento, em 1969, o coração das estepes parou de bater. E sem esse batimento, sem esse movimento constante de cascos e vida, o deserto viu sua chance e começou a avançar sem piedade. O que aconteceu a seguir parece o enredo de um filme de ficção científica pós-apocalíptico. A espécie estava oficialmente morta na natureza. O que restou? Alguns poucos animais espalhados em zoológicos pelo mundo. Mas a situação era crítica. Quando os cientistas olharam para os registros, o pânico se instalou. Restavam menos de 12 cavalos, com capacidade real de reprodução. 12. A população de um planeta inteiro dependia de um número menor que um time de futebol. Foi aqui que a biologia virou matemática pura e de alto risco. O nível de parentesco entre eles era altíssimo. Se cruzassem os animais errados, defeitos genéticos destruiriam o que restava. Iniciou-se então um dos programas de reprodução mais rigorosos da história. O livro genealógico internacional tornou-se a Bíblia da sobrevivência. Cada nascimento era calculado,
Cada par era escolhido por algoritmos para maximizar a diversidade genética. As decisões eram brutais. Animais fracos que carregavam genes defeituosos tiveram que ser excluídos do programa. Não havia margem para piedade. Se o objetivo era devolver esses animais ao inferno climático da Mongólia e da China, eles precisavam ser de aço. Eles precisavam da genética original, aquela forjada na Era do Gelo. Foi uma aposta de tudo ou nada. Um erro de cálculo, um vírus no zoológico errado, e a espécie desapareceria para sempre, transformando-se apenas em ossos em um museu. Durante décadas, os cientistas jogaram xadrez com a extinção, movendo peças vivas pelo tabuleiro global, esperando o momento certo para o contra-ataque. O ano é 1986. O local, a bacia de Yungar, um dos lugares mais inóspitos da Terra. A China decidiu que era hora de jogar os dados. O plano era insano: pegar esses animais nascidos em zoológicos confortáveis na Europa e nos Estados Unidos e jogá-los no marco zero da desertificação. 18 cavalos foram escolhidos, a elite genética. Eles foram transportados em caixas de carga, cruzando continentes para pousar em uma terra que seus ancestrais governavam, mas que eles nunca tinham visto. O choque foi imediato. No inverno de Xinjiang, a temperatura cai para 40 graus negativos. O vento carrega areia que corta a pele como lixa. No verão, o calor é sufocante. Ninguém sabia se o software instintivo deles ainda funcionava. Será que eles saberiam cavar a neve para achar grama seca? Saberiam onde encontrar água em um deserto? Ou morreriam de fome e sede, esperando que um tratador trouxesse um balde? Os cientistas monitoravam cada respiração. Nomes de código como 6 Yara Uni 3 não eram apenas números, eram a esperança de um ecossistema inteiro. Eram astronautas em um planeta hostil. E contra todas as probabilidades, eles não apenas sobreviveram, eles lembraram. O instinto antigo, adormecido por gerações de cativeiro, despertou. Eles formaram um rebanho. Eles enfrentaram as tempestades. O rebanho Yungar 1 estava pronto para trabalhar. No momento em que esses cascos tocaram o solo aberto e começaram a correr, a mágica aconteceu. Não mágica de contos de fadas, mas mágica bioquímica e mecânica. Vamos visualizar o processo. Um cavalo desses percorre entre 5 e 15 quilômetros por dia. Parece pouco, mas multiplique isso por um rebanho, por anos. É uma esteira transportadora de vida. O segredo está no esterco. Pode parecer sujo, mas na ecologia é ouro puro. Análises mostraram que o estrume desses cavalos carrega mais de 20 tipos de sementes de plantas nativas. Eles comem em um lugar e plantam a quilômetros de distância, já com um pacote de fertilizante natural rico em nitrogênio e fósforo. Nenhuma máquina humana consegue plantar com essa eficiência e custo zero. Além disso, ao caminhar, eles quebram a crosta dura e seca do solo desértico. Isso permite que a pouca chuva que cai penetre na terra, em vez de evaporar instantaneamente. Onde há umidade e nutrientes, os micro-organismos do solo, bactérias e fungos invisíveis, voltam à vida. Eles são a base de tudo. Com o solo vivo, a grama volta. Com a grama, os insetos retornam. Com os insetos vêm os pássaros e os roedores. É uma reação em cadeia explosiva. Diferente de plantar árvores, que é uma tentativa de construir o teto da casa antes da fundação, os cavalos reconstroem o alicerce. Eles restauram o ciclo de carbono. Eles trazem o caos dinâmico necessário para a vida. Onde antes havia apenas silêncio e areia, agora há uma rede complexa de vida sendo tecida novamente, passo a passo, casco a casco. O sucesso na China foi o sinal verde que o mundo precisava. O modelo foi replicado na Mongólia, no Cazaquistão e até no lugar mais improvável da Terra, a zona de exclusão de Chernobyl. Sim, na Ucrânia, onde os humanos fugiram da radiação, os cavalos de Przewalski prosperam. De 31 animais soltos lá, a população explodiu para quase 300 sem nenhuma ajuda nossa. Isso prova a resiliência brutal dessa espécie. Os modelos de computador para o futuro são de tirar o fôlego. Se as populações continuarem crescendo ao ritmo atual de 8 a 10% ao ano, até 2040, teremos entre 3.000 e 5.000 desses engenheiros biológicos patrulhando as fronteiras do deserto. Isso é um exército de regeneração.
As projeções para 2050 são ainda mais impressionantes. Cientistas estimam que a expansão das bordas do deserto pode desacelerar entre 20% e 40%. Pense nisso, 20% a 40% menos deserto. Não por causa de concreto ou represas, mas por causa de cavalos. Áreas que considerávamos terra morta, perdidas para sempre, estão ganhando uma segunda chance, onde os mapas mostravam deserto irreversível. Agora vemos manchas de verde se expandindo, visíveis até por satélite. Gastamos bilhões de dólares, construímos viveiros gigantescos, mobilizamos exércitos de pessoas para plantar 66 bilhões de árvores e falhamos onde a natureza triunfou com apenas 12 sobreviventes. A história do cavalo de Przewalski é um tapa na cara da nossa arrogância tecnológica. Ela nos ensina que não podemos simplesmente construir um ecossistema como se fosse um prédio. As raízes da vida são profundas e dependem de conexões que muitas vezes ignoramos. As árvores são importantes, sim, mas elas são a consequência, não a causa. O verdadeiro motor é o movimento, é a interação bruta entre o animal e a terra. Hoje, as estepes da Ásia Central estão respirando novamente, não por causa da nossa engenharia, mas porque tivemos a humildade de devolver a chave da ignição para quem realmente sabe dirigir essa máquina. O futuro do nosso planeta não depende apenas de painéis solares e carros elétricos. Depende de restaurar os elos quebrados, de olhar para um animal e ver não apenas uma bela criatura, mas uma peça fundamental da tecnologia planetária. E agora eu deixo a pergunta no ar. Qual outra peça que estamos deixando ser extinta hoje poderia ser a única salvação para o nosso amanhã? Você acha que a internet é uma nuvem intangível flutuando acima de nós? Pense novamente. A realidade física da nossa conexão global é um feixe de luz correndo através de fios mais finos que um cabelo humano, estendidos no fundo escuro dos oceanos e enterrados sob o solo. Mas sem um único material, essa luz se apagaria em segundos. Redes sociais, bancos digitais e a comunicação moderna deixariam de existir. Esse material nasce de um gás explosivo e invisível. Como a humanidade transforma um vapor volátil em uma armadura capaz de resistir 50 anos debaixo da terra, protegendo nossos dados mais preciosos? A resposta está prestes a ser revelada. Bem-vindos ao coração pulsante do poder da indústria. O material que vamos desvendar hoje não é apenas mais um plástico comum, é a espinha dorsal invisível da civilização moderna. Estamos falando do polietileno de alta densidade, ou PAD, uma substância que movimenta uma economia global titânica, avaliada em mais de 600 bilhões de dólares por ano. Para colocar isso em perspectiva, esse valor supera o produto interno bruto de muitas nações inteiras. Dentro do vasto universo dos polímeros, o polietileno é o rei absoluto, a família de plásticos mais produzida na Terra. E o PAD sozinho reivindica uma fatia impressionante de 30% a 35% de toda essa produção mundial. É uma maré de matéria-prima que nunca para de fluir, alimentando fábricas e construindo infraestruturas em cada continente habitado. A geografia desse poder industrial é dominada por 3 gigantes: o Oriente Médio, a China e os Estados Unidos. O Oriente Médio lidera com uma vantagem estratégica avassaladora, utilizando suas reservas colossais de petróleo e gás natural para extrair etileno a custos incrivelmente baixos, permitindo a operação de complexos petroquímicos que se estendem por quilômetros, cidades de aço e vapor que operam 24 horas por dia. Mas o PAD não é apenas volume, é virtude técnica. Identificado pelo símbolo de reciclagem número 2, ele carrega uma distinção rara. É um dos poucos materiais sintéticos que realmente fecha o ciclo, sendo coletado, processado e renascido em escala industrial, vez após vez. No entanto, para entender como criamos algo tão massivo e durável, precisamos abandonar a escala dos bilhões de dólares e mergulhar no mundo microscópico, onde o caos de um gás é forçado a se tornar ordem sólida. A gênese dessa armadura moderna começa com o etileno, um gás hidrocarboneto leve, extraído das profundezas da Terra junto com o petróleo bruto ou gás natural.
Dentro das refinarias, em um processo violento e preciso chamado craqueamento, moléculas complexas são quebradas para liberar esse gás vital. Mas o etileno bruto é selvagem e impuro. Ele não pode simplesmente entrar na linha de produção. Antes de se tornar a proteção da nossa internet, esse gás deve sobreviver a uma purificação rigorosa, onde a umidade, o oxigênio e traços de enxofre são caçados e eliminados impiedosamente. Uma única impureza microscópica nesta fase poderia ser o ponto de falha catastrófica em um tubo daqui a 20 anos. Apenas quando o gás atinge um estado de pureza quase perfeita, ele é admitido no santuário da transformação, o reator de polimerização. É aqui que a mágica da engenharia acontece, sob a influência de catalisadores altamente avançados que agem como maestros moleculares. As moléculas individuais de etileno são compelidas a abandonar sua liberdade gasosa. Elas se alinham e se fundem, formando longas cadeias de polímeros, como soldados marchando em formação cerrada. Essa reação ocorre em um inferno controlado, com temperaturas que variam de 70 a 110 graus Celsius, ou 158 a 230 graus Fahrenheit. Mas é a pressão que realmente define o jogo. Esmagadores 150 a 450 psi forçam a matéria a obedecer. O processo dura apenas alguns minutos, às vezes dezenas de minutos, mas nessa janela de tempo crítica, o destino do material é selado. O comprimento das cadeias, a densidade, a resistência futura a impactos, tudo é decidido agora. Estamos criando uma estrutura molecular linear, disciplinada e incrivelmente densa, projetada para suportar o peso do mundo acima dela. No momento exato em que as cadeias moleculares atingem a perfeição, a reação precisa ser assassinada. Se continuar por um segundo a mais, o material se degrada. O fluxo é interrompido abruptamente, reduzindo a temperatura ou desativando o catalisador. Mas o polímero recém-nascido é vulnerável. Ele está em um estado ativado, hipersensível ao calor e ao oxigênio que poderiam destruí-lo antes mesmo de ser usado. Para salvar essa criação, injetamos um coquetel de estabilizadores térmicos e antioxidantes diretamente na massa. É como aplicar um conservante de imortalidade, trancando as propriedades mecânicas do PAD, para que ele possa resistir não apenas às próximas horas de processamento, mas às próximas décadas de serviço sob o solo úmido e hostil. Agora temos um polímero derretido, fluindo como um rio de plástico, a temperaturas entre 199 e 249 graus Celsius. Nesse estado líquido, ele é incontrolável, precisa ser domado. A massa ardente é empurrada para um sistema de extrusão, sendo forçada através de orifícios minúsculos para formar milhares de fios contínuos, parecidos com espaguete industrial. Esses fios mergulham imediatamente em um banho de água, onde o choque térmico solidifica sua estrutura física em questão de segundos. Facas rotativas, girando a velocidades alucinantes, cortam esses fios em pequenos grânulos, cada um medindo apenas 2 a 5 milímetros. Não se engane pelo tamanho minúsculo. Cada um desses grânulos carrega a programação molecular de resistência extrema. Uma única linha de produção pode cuspir mais de 9 toneladas desses grânulos por hora, o peso de 2 elefantes adultos a cada 60 minutos. Antes de sair da fábrica, esses cartuchos de matéria-prima passam por uma triagem impiedosa. Medimos sua densidade, seu índice de fluidez a 190 graus Celsius e sua força pura. Se um lote desviar 1 milímetro das especificações, ele é rejeitado. Porque o que está em jogo não é apenas um tubo plástico, mas a integridade da infraestrutura global. Agora, a jornada toma um novo rumo. Os grânulos foram criados, mas eles são apenas a munição. O verdadeiro objetivo é fabricar a arma, os tubos que carregarão a água e a informação do mundo. Entramos na fábrica de tubos, onde a atmosfera muda de química para mecânica pesada. Os grânulos de PAD virgem são retirados de silos herméticos, onde foram protegidos contra a umidade, o inimigo silencioso da qualidade. Eles são misturados com precisão cirúrgica a um ingrediente vital, o negro de fumo. Adicionado em uma concentração de 2 a 3%,
Esse aditivo não serve apenas para dar a cor preta. Ele é um escudo contra a radiação ultravioleta do Sol, garantindo que o tubo não se torne quebradiço se ficar exposto à luz do dia antes de ser enterrado. A mistura entra na extrusora, uma besta de aço com um parafuso sem fim em seu interior. À medida que o parafuso gira, ele gera um atrito colossal e cisalhamento, enquanto aquecedores externos elevam a temperatura para 200 a 250 graus Celsius. Os grânulos sólidos se rendem, transformando-se em uma lava negra, viscosa e homogênea. A pressão aumenta drasticamente à medida que essa massa é empurrada em direção ao cabeçote da matriz. Este é o momento da verdade. A lava plástica é forçada através de um anel de metal de precisão, o espaço entre um mandril central e um anel externo. É aqui, sob pressão imensa, que o material ganha sua forma de cilindro oco. Ele sai da máquina ainda quente, macio e vulnerável, sustentando seu próprio peso apenas pela viscosidade do material. Sua geometria está definida, mas sua sobrevivência ainda não está garantida. O tubo recém-nascido, brilhando com o calor residual, entra imediatamente na câmara de vácuo e resfriamento. Este é o estágio onde a física define a perfeição. O tubo é submerso em tanques de água fria que se estendem por dezenas de metros, mas a água sozinha não é suficiente. Um sistema de vácuo poderoso puxa as paredes externas do tubo contra uma luva de calibração de metal. O vácuo age como mãos invisíveis, segurando o plástico mole na forma perfeitamente redonda, enquanto a água rouba o calor. É uma batalha térmica. A temperatura do pH despenca, travando as moléculas no lugar. O que era um líquido viscoso minutos atrás, agora se torna um sólido rígido, capaz de suportar golpes de marreta. Durante todo esse trajeto subaquático, sensores a laser monitoram o diâmetro e a ovalização em tempo real, milhares de vezes por segundo. Se o tubo desviar a espessura de um fio de cabelo, o sistema de controle ajusta a velocidade da linha instantaneamente. A precisão aqui não é um luxo, é uma exigência de engenharia. Quando o tubo emerge do outro lado do tanque, ele não é mais uma massa moldável, é uma estrutura de engenharia finalizada, fria ao toque, perfeitamente lisa e incrivelmente forte. Mas a criação não termina com o resfriamento. O tubo entra na unidade de tração, onde esteiras de borracha agarram sua superfície com força calculada, puxando-o para fora da linha em um ritmo constante e inabalável. Imediatamente, impressoras a jato de tinta industrial disparam códigos na superfície negra em alta velocidade: diâmetro, classificação de pressão, data, hora e lote. Cada metro de tubo carrega sua certidão de nascimento, garantindo que, se algo der errado daqui a 30 anos, saberemos exatamente quando e onde ele foi feito. Para os tubos gigantes, serras automatizadas descem com precisão de guilhotina, cortando segmentos perfeitos sem deixar rebarbas. Para os diâmetros menores, máquinas bobinadeiras enrolam o tubo em carretéis massivos, como linhas de costura para gigantes. Antes de sair pelos portões da fábrica, o material enfrenta seu teste final: a tortura hidráulica. Amostras aleatórias são levadas ao laboratório, preenchidas com água e pressurizadas muito além de seus limites operacionais normais. Elas são mantidas assim por horas, às vezes dias, para garantir que não haja vazamentos microscópicos ou fraquezas ocultas. Apenas os tubos que sobrevivem a essa aprovação recebem o selo de aprovação. Eles são então empilhados, cintados com aço e carregados em caminhões e trens, prontos para serem despachados para os cantos mais remotos do planeta. Começamos com um gás invisível, extraído das profundezas da Terra, e terminamos com a espinha dorsal física da nossa sociedade moderna. Do caos molecular dentro de um reator superaquecido, à ordem perfeita de um tubo enterrado no silêncio do subsolo, o polietileno de alta densidade é um triunfo da engenhosidade humana. Ele raramente é visto, escondido sob o asfalto e a terra, mas trabalha incansavelmente 24 horas por dia. Ele carrega a água que bebemos e protege os cabos de fibra ótica que transmitem este vídeo até sua tela agora mesmo. É a prova de que, com a engenharia certa, podemos transformar o volátil em eterno.
Se você ficou impressionado com a escala e a precisão dessa indústria invisível, deixe seu like e inscreva-se no Poder da Indústria. Comente abaixo. Qual outra mega estrutura ou material você quer ver sendo dissecado em nosso próximo vídeo? Até a próxima jornada pelo mundo da manufatura extrema.